Oi gente, espero que esteja tudo bem com todo mundo que vier a assistir esse vídeo. Eu acredito que eu vou postar mais uma vez esse vídeo tanto no YouTube quanto no Instagram. E eu quero fazer duas reflexões principais nesse vídeo aqui. A primeira é como eu estivesse dando uma sequência a um vídeo que eu postei esses dias, eu acho que dia 11, se eu não me engano, que falava sobre a minha vida não ser uma vida instagramável, né? E aí eu queria, a partir disso, fazer uma reflexão sobre simplicidade, sobre o que é simplicidade, no final das contas, né? Como que a gente consegue ter uma visão mais clara, que a gente possa discernir as coisas. E além disso também eu quero poder trazer uma reflexão sobre bullying, mas não de uma maneira convencional, né? Porque nos tempos de hoje, principalmente com redes sociais, YouTube e outros meios de comunicação, muita gente, quando vem falar sobre bullying, aborda o tema de uma maneira quase sempre envolvendo, se não muito drama, uma postura de quando a gente sofreu bullying, né? Quando a gente foi algo quase vitimista e tentando inferir que por conta de alguns de nós termos sofrido bullying é como se o mundo fosse endividado com a gente ou coisa parecida. E certamente essa nunca vai ser a minha intenção, tá? Feitas essas considerações nos 2 minutos iniciais, eu quero fazer uma reflexão sobre simplicidade para começo de história, né? Quando eu mencionei no vídeo recente sobre que muitos de nós buscamos padrões, né? E que eu me identifiquei, que eu percebi ao longo dos anos que eu não tenho uma vida instagramável, que eu não sei ensaiar pose, né? Nem criar uma imagem diferente daquilo que eu realmente sou. Na verdade, eu quis trazer também uma reflexão sobre como isso é prejudicial, né? Essa ideia que hoje está muito vigente de que as pessoas elas não podem ser honestas em relação a si mesmas, em relação ao mundo, porque essa espontaneidade passa a ser indesejável. Ela passa a ser um problema, um empecilho. Porque nós vivemos hoje numa sociedade de performance, de excessiva demanda de produtividade, né? As pessoas precisam se mostrar sempre úteis o tempo todo, mostrando que elas são indispensáveis, que elas são necessárias, né? Só que ao mesmo tempo que a gente vive nessa sociedade de desempenho, de performance, né? Tanto performance de mostrar produtividade, quanto performance de mostrar uma vida desejável pelos outros, uma vida que possa ser invejada por alguém, a gente vai se afastando da nossa real essência, né? Tem um conhecido meu, que eu posso até considerar amigo, né? Assim, que faz parte da mesma igreja que eu congrego, que ele fez um comentário que eu achei muito interessante. É como se a grande maioria das pessoas hoje tivesse uma versão holográfica de si mesmo, ou seja, uma imagem projetada, uma imagem construída que não corresponde, que não é capaz de corresponder ao que nós verdadeiramente somos quando não tem ninguém olhando. E essa sociedade da performance, essa sociedade do desempenho, essa sociedade que quer mostrar eficiência em tudo, ela é algo que intoxica as relações quando as pessoas vivem nessa lógica, né? Quando, por exemplo, uma pessoa está viajando
vivendo uma experiência nova, de conhecer um país, uma cultura nova, e em vez de valorizar aquele tempo de qualidade, de estar naquele lugar, desfrutando daquela cultura que até então ela não conhece, muitas vezes as pessoas estão mais focadas em eu preciso postar isso nas redes sociais. Então, às vezes a pessoa ela já chega nos lugares, nas experiências, esperando que aquilo seja instagramável, que seja engajável, eu não sei nem se essa palavra existe, mas que gere engajamento nas redes sociais, que gere o retorno, que gere o suprimento, que gere essa necessidade doentia de validação externa que nós temos tido, que a sociedade tem fomentado de maneiras absurdas nas pessoas nos dias de hoje. E é cada vez mais difícil escapar disso. Então, assim, existe um problema nisso, porque nós criamos pessoas cada vez mais vulneráveis, cada vez menos firmes nas suas próprias identidades, e isso não é um problema exclusivo de quem não é cristão, de quem está vivendo no mundão, vamos colocar assim. Em muitos casos, isso está invadindo o meio da igreja também. As pessoas, aos poucos, estão perdendo a sua espontaneidade, estão perdendo o que faz delas únicas. E o que faz delas únicas não é ser como todo mundo. O que faz delas únicas é se destacar, mas não é esse destaque que precisa do reconhecimento. Não é esse destaque que precisa da validação externa. O que faz de cada um de nós únicos é a verdade que habita em nós. E quando nós sufocamos essa verdade pela performance, para atender o que os outros esperam de nós, nós vamos nos afastando de nós mesmos. E isso é mais perigoso no meio da igreja, porque isso nos afasta também de Deus. Porque Deus nos dá uma identidade. E ninguém, em teoria, deveria ser capaz de tirar essa identidade que Deus nos dá. Mas muitas vezes a vaidade do homem, a vaidade das pessoas, cega a percepção adequada em relação às coisas da vida e faz com que cada vez mais elas se distanciem da sua identidade verdadeira. E quando as pessoas se afastam das suas identidades verdadeiras, elas também se afastam de Deus, porque é Deus que nos dá identidade, não é o mundo, não é a validação das pessoas, não é a aprovação de ninguém. É claro que é bom viver em meios sociais nos quais nós somos acolhidos, aceitos, mas isso não pode virar moeda de troca. Não pode virar. E a segunda parte do vídeo, eu espero que seja mais curta, porque nós já estamos a quase 9 minutos de gravação aqui, fala sobre a questão do bullying. Porque eu acho que o aspecto do bullying, ele está intimamente ligado a essa necessidade cada vez maior que as pessoas têm de validação, de serem enxergadas, de serem vistas como legítimas em qualquer percepção e em qualquer sentimento. Só que existe um problema nisso. Quando os sentimentos individuais são colocados acima dos fatos, acima da evidência da realidade, a gente perde a lógica e a gente perde também a sensatez. É claro que os nossos sentimentos são importantes, mas os meus sentimentos individuais não ditam a realidade à minha volta. Existe uma realidade objetiva que se sobrepõe a como eu, a como você, a como qualquer pessoa nessa vida se sente. E eu falo sobre bullying nesse caso porque eu fui uma pessoa que sofri bullying durante muitos anos da minha vida, e quando eu comecei a sofrer bullying, eu nem sabia que existia esse termo, nem sabia que existia essa palavra, até porque eu já tenho 39 anos
E quando eu comecei a sofrer esse bullying, eu tinha 5 para 6 anos, mais ou menos. Isso era 1992. Eu acho que na época nem existia aqui no Brasil a utilização desse termo, bullying. E quando a gente é criança, a gente já vive o primeiro momento, a primeira instância do tribalismo que acontece nos pequenos grupos sociais. Porque isso não é uma exceção, isso é uma regra. As pessoas são tribais. E eu sofri bullying de todo tipo. Eu era uma criança mais jovem do que os meus colegas, porque eu não fiz a primeira série do ensino fundamental, que na época era primeiro grau, assim, tipo, aliás, eu fiz a primeira série, eu não fiz o Jardim A, fui direto pro Jardim B, depois de 3 meses do Jardim B, eu fui direto para a primeira série do ensino fundamental, que era a primeira série. Tudo isso no mesmo ano. Tudo isso no mesmo ano, em 1992. Eu tinha 5 anos ainda, eu não tinha completado 6 anos, porque eu faço aniversário no meio do ano. Eu não tinha completado 6 anos quando eu fui para a primeira série. E eu sofri bullying, porque eu era a criança mais nova, porque eu não me encaixava na maneira que os meus colegas socializavam. Eu não sabia que eu sou autista na época. Eu fui saber que eu sou autista somente em 2002, 10 anos depois, quase os 16 anos. Então, eu não sabia o que estava acontecendo comigo, e eu sofri todo tipo de bullying que vocês podem imaginar. De ser trancado num banheiro, me desesperar, ficar com as calças caídas, assim, tipo, porque tinha colegas, eu não sabia, que tinham colegas fechando a porta por fora, e quando eles abriram a porta eu tava com as calças riadas e eles ficaram rindo da minha cara. Isso poderia ser uma experiência terrivelmente traumática pra mim? Poderia. Mas eu escolhi não me traumatizar. Porque, assim, nós passamos por situações difíceis na vida, sim. Só que o bullying não define quem nós somos. E não pensem que parou por aí. Porque, como eu falei, eu sofri várias desses tipos de brincadeiras idiotas ao longo de anos e anos. Em 2002, quando eu fui diagnosticado autista, pensem, eu era adolescente. Eu não queria ser visto como alguém diferente, eu queria ser como era todo mundo. Porque todo adolescente quer ser aceito. Todo adolescente, seja cristão ou não, na época eu não era cristão, fique claro, mas mesmo que eu fosse, eu ia querer ser aceito. Eu ia querer. Sabe? E muitas coisas aconteceram, eu me escondi, eu não permiti que as pessoas soubessem que eu sou autista, só que não adianta. A gente tenta imitar o comportamento das pessoas, isso é masking, né, social, e não funciona, porque as pessoas percebem que tem uma incongruência ali. Eu só fui falar que eu sou autista prestes a completar 31 anos em 2017. Eu passei 15 anos sufocando isso em mim. E durante esse tempo que eu fiquei escondendo o diagnóstico, eu sofri bullying, continuei sofrendo bullying. Já era consciente do processo, e eu tinha a esperança de que eu ia ser aceito pelas pessoas. Eu ainda era dependente da aceitação, da aprovação das pessoas. Isso ainda, em certa medida, mesmo depois de tanto tempo, mexe com as minhas emoções, mas eu tenho a decisão racional nas minhas mãos de não deixar isso controlar a minha vida. A última vez que eu sofri bullying, que eu consigo lembrar, foi em 2008. Em 2008 eu já tinha 21 para 22 anos. Naquele ano, colegas meus, eu era aluno de EJA, porque eu passei uns anos sem estudar, devido a questões emocionais e psicológicas. Quando eu voltei a estudar, eu fui aluno de EJA. No ano de 2008 eu me formei no ensino médio. Então naquele ano eu estava no 3º ano. E naquele ano, colegas
meus, adultos e mais velhos que eu, despejaram uma lata de lixo que tinha na sala de aula em cima da minha mesa. Só para se divertirem. Só para demarcarem que eu não era bem-vindo ali. Que eu era o indesejado. Que eu era a aberração. O diferente. Eu poderia ter levado isso pro meu coração e ter tido uma relação de rancor, de ressentimento, de ódio. Só que, mesmo não sendo convertido ainda na época, mesmo não sendo cristão, de alguma forma Deus colocou no meu coração que eu tinha que oferecer outra face. Claro, naquele momento que eu vi o lixo jogado sobre a minha mesa, eu tive uma reação impulsiva. Eu empurrei a mesa, joguei ela no chão e ordenei que as pessoas que tinham feito aquilo juntassem e colocassem no lixo. E aí eu descobri as pessoas que tinham feito aquilo. Só que o engraçado disso, quando eu fiz isso, é que aquelas pessoas não me odiaram. Aquelas pessoas passaram a me respeitar. Muitas vezes a gente se coloca como vítima das circunstâncias porque nós mesmos vitimamos a nós mesmos. Só que quando a gente tem uma postura inesperada, ou oferece outra face, ou é firme, sem violência, isso pode mudar a postura das pessoas com a gente. E isso não é sobre aprovação. Isso é sobre identidade. Até a próxima.